Olá, futuro recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal. Estamos aqui na nossa super loja do concurseiro, pessoal, para continuar apresentando para vocês a apostila do estudo dos conhecimentos técnicos para o Censo Demográfico 2022. Vamos avaliar agora, dentro desse estudo dos conhecimentos técnicos, a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Pessoal, essa pesquisa ela é feita previamente, antes, na verdade, do censo propriamente dito, antes do recenseador ir fazer a coleta das informações junto aos moradores. E o responsável por essa pesquisa urbanística de entorno é um agente censitário supervisor, tá bom? É o ACS. Ele vai percorrer ali face a face numa observação direta, tá? Vai observar, por exemplo, as características referentes à infraestrutura urbanística do local, a infraestrutura urbanística do setor, daquele setor censitário. Beleza? Então vai avaliar, por exemplo, as características de urbanização, de esgoto, de bueiro, de asfaltamento, de acessibilidade. Perfeito? Então, essas características vão ser avaliadas dentro desse questionário da pesquisa urbanística do entorno. Legal? Perfeito? Tá dando para compreender direitinho? Então é isso, gente, ó, a pesquisa urbanística dos domicílios, tá? Tá lá na nossa apostila, pessoal. Pesquisa urbanística do entorno, tá bom? Ou pesquisa do entorno ou entorno, é o entorno que vai se avaliar. É um levantamento de informações realizado por observação, tá? É uma observação direta. Não vai ser respondido, por exemplo, pelo morador ali, pelo informante. É uma observação direta de quem? Do agente censitário supervisor, tá? Em um momento anterior, como eu estava falando para vocês, da coleta do censo demográfico, legal? Então, no momento anterior, beleza, gente? Olha só, momento anterior da coleta, vai se fazer, na verdade, o que? A pesquisa urbanística de entorno. Essa pesquisa é feita, quem é o responsável por ela? Ó, ela é feita pelo agente censitário supervisor, ou seja, o ACS. Então, muito cuidado com questões lá na hora da prova, tá? Nosso processo seletivo, muito cuidado com questões que podem estar no comando explicando essa pesquisa do entorno e pedindo para você marcar quem é o responsável pela realização da pesquisa urbanística de entorno dos domicílios. Então vai estar lá recenseador, vai estar ACS, ACM, né, coordenador de subárea. Então você vai marcar quem? Você vai marcar, nesse caso, o agente censitário supervisor, tá bom? Que vai preencher lá o questionário referente às características urbanísticas, tá, do entorno dos domicílios, né? Beleza, mas professor, quais são os critérios, né? O que tem lá nesse questionário? Esse questionário, gente, ele vai avaliar, ele vai coletar dados referentes, tá, sobre a infraestrutura urbanística, tá? São, na verdade, os objetivos da pesquisa do entorno 2022. Coletar dados de infraestrutura urbanística, tá? Relativo, por exemplo, à acessibilidade universal, tá? Se nas calçadas você tem determinados elementos de acessibilidade, como rampa, tá? Como aquele material, né, na calçada para cego, perfeito? Então isso aí vai ser avaliado, legal. A acessibilidade universal. Como circulação de pessoas e veículos, verificar a drenagem pluvial, né? Se tem meio fio, por exemplo, esgoto, boca de lobo, bueiro, tem uma diferençazinha, então isso é referente à drenagem, né? E equipamentos no espaço urbano. Perfeito? Então, os objetivos da pesquisa do entorno é, na verdade, coletar esses dados da infraestrutura urbanística, esse que é
o objetivo, né? Até mesmo para verificar o retrato se o Brasil está evoluindo ou não nesse processo da infraestrutura de urbanização de 10 em 10 anos a cada censo demográfico, esse que é o objetivo. Legal? Beleza então? Outro objetivo aqui, ó, fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta, tá, do censo demográfico, do censo 2022. Então, fornecer insumos para melhorar a qualidade, tá, da cobertura de coleta do censo 2022. De certa forma, uma pesquisa prévia acaba melhorando também, tá, os dados para a futura coleta geral, né, do censo demográfico. Perfeito? As questões são respondidas a partir da observação direta, tá bom? Tá? Então, bem legal isso aqui, gente, que as questões são respondidas a partir da observação direta. Então, o agente censitário supervisor está com o dispositivo móvel de coleta aqui, abre esse questionário da pesquisa urbanística de entorno dos domicílios, ele vai abrir, e aí as perguntas vão sendo feitas, ele vai observando, marca a face, né? Então, lá naquela face, ele vai verificar, tá bom? Se tem, por exemplo, calçada, se tem meio-fio, se é asfaltado ou não, a rua, a via, beleza? Então, é a partir de uma observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes, pessoas que estão transitando, em todas as faces de quadras urbanas, que são unidades de coleta do levantamento. Então, todas as faces vai ser feito esse levantamento, tá, da pesquisa do entorno 2022. Beleza? Tranquilidade? Perfeito, então. Ó, só que essa pesquisa tem alguns critériozinhos, né? Tem alguns procedimentos para o agente censitário supervisor. Não vai ser feito, por exemplo, tá aqui a via, né? Tá aqui a via. Não vai ser feito, por exemplo, a observação da face apenas. Tá aqui a face, mas também a face confrontante, ó. Você está numa face aqui, a face que é confrontante, a outra você também vai estar observando. Beleza? Ó, figura exemplo de área de análise. A área de análise. Então, a área de análise de alguns quesitos levantados, tá, será apenas a face, enquanto de outros serão face a face confrontante. Beleza? Tá? Então, vai haver quesitos que vai exigir essa imagem aqui. Vai haver quesitos que exigem face e face confrontante. Mas vai haver análise de alguns quesitos que será apenas a face, mas em outros quesitos, face e face confrontante. Tudo bem? O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário. E o supervisor deverá percorrê-lo a pé, né? Sem dúvida nenhuma, o agente censitário supervisor vai percorrendo as faces a pé, fazendo a observação direta, tá? Fazendo uma observação direta. Beleza, então, gente. Outro critério importante que vai cair na nossa provinha lá é o morador, né, gente? O morador. Quem é morador para o IBGE? Tá? Quem é o morador? O morador para o IBGE é aquele que tem o seu domicílio habitual de residência, tá? O domicílio habitual de residência. O camarada pode ter, né, uma casa, morar numa casa numa determinada cidade e ter uma casa de praia, por exemplo, na qual ele vai esporadicamente, né, vai no período de férias, períodos festivos, tá? Ou então passa um certo tempo do ano lá naquela casa de férias dele. Só que qual é, na verdade, o domicílio habitual de residência dele? É a casa da cidade. Perfeito? É a casa da cidade. Pode existir também determinadas situações em que, né, o cidadão ele passe o mesmo tempo nas duas casas. Aí vai ter outros critérios que a gente vai avaliar aqui. Tudo bem? Então, para início de conversa sobre morador,
Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Tá? Morador para o IBGE é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. E aí vai ter alguns critérios para identificar se essa pessoa, tá, é morador ou não. Detalhe importante, gente. Detalhe importante, no ato da pesquisa, a pessoa estando na residência, ela pode ser moradora ou não, ela pode morar em outra residência, né? A pessoa presente. Pode haver também pessoas que são moradoras daquele domicílio, no entanto, elas estão ausentes, né? Mas, no entanto, são moradoras do domicílio. Perfeito? Então, há um critériozinho aí, né? A pessoa pode estar presente e não ser morador. A pessoa pode estar ausente, mas ser morador também. Tá? Tudo isso vai ser avaliado nesta videoaula aqui com a nossa apostila dos conhecimentos técnicos, tá? Beleza, atenção. Aqui, ó, a presença, bem aqui, ou a ausência da pessoa no domicílio na data de referência não define se ela é ou não moradora, tá? Então não é isso que vai definir. A sua presença ou a sua ausência não é o que vai definir se ela é moradora ou não daquela residência. Tudo bem? Daquele domicílio. Perfeito? Muito importante aí essa avaliação, tá? Esta atençãozinha aqui. Tá? A nossa data de referência, sem dúvida nenhuma, vocês já sabem, né? De qual é sorteado, concurseiro, que é, na verdade, a meia-noite. Vamos colocar aqui, vamos aumentar, né? Meia-noite, tá? Beleza? Colocar aqui a borrachinha. Perfeito. Tá? Meia-noite, meia-noite de quê? De 31 de maio, tá? De maio para primeiro de quê? Primeiro de junho, né? De junho do 6 de 2022. A data de referência, bem aqui, ó, é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. É esse o parâmetro, a data de referência vai indicar quem vai ser recenseado ali naquela residência, naquele domicílio. Devem ser recenseadas todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite de 31 de maio para 1º de junho de 2022. Tá bom? Então, devem ser recenseadas todas as pessoas, tá, que moravam, tá, no domicílio na data de referência. Tá? Morador. Tá? Beleza. Então, como nós observamos ainda há pouco, tá? Pode estar presente ou não, né? Pode estar presente e não ser morador, mas também pode estar ausente e ser moradora ou morador. Entendeu? Ó, a pessoa pode estar presente lá, mas de repente é um vizinho, né? Ou um parente distante que veio passar um mês apenas. Então ela pode estar presente, tá? E não ser moradora. Mas também pode ter pessoas o quê? Ausentes lá na hora que chegou para fazer a entrevista, pode ter pessoas que não estão lá no momento, tá? Podem ter ido fazer uma prova fora, né? Ou então foi fazer uma viagem, mas uma viagem curta de 2 meses ou 1 mês, mas ser moradora, porque o local habitual de residência daquela pessoa ausente é ali, entendeu? Beleza? Parece confuso, mas é fácil explicar, né? Como eu estou explicando para vocês, tá? Então, morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência, ó. Ó, domicílio como local habitual de residência. E nele se encontrava na data de referência. Beleza, cheguei lá para fazer a entrevista, tem moradores
que moram ali, que residem ali, é o local habitual de residência da pessoa. Ou, embora algumas pessoas estejam ausentes na data de referência, tem o domicílio como local habitual de residência. Ah, moram quantas pessoas? Moram 5, mas o meu irmão ele foi noutra cidade, não está no momento. Mas tem que contar 5, porque é o local habitual de residência do domicílio daquele irmão. Entendeu? Beleza, ó. Desde que, tem um critério, desde que essa ausência, tá? Desde que essa ausência não supere, tá? Ou seja, não seja superior a 12 meses, tá? Então a pessoa viajou. O local de habitual de residência dela é aqui? Mas ela está viajando, né? Essa viagem, ela já superou 12 meses? Não superou 12 meses. Então, ela é moradora daquele domicílio, tá? Pelos motivos que veremos a seguir. Tudo bem, gente? Então, morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência, e morador também é a pessoa que, embora esteja ausente, no entanto, essa ausência não superou 12 meses, tá? Então, isso é considerado morador, tá? É esse tipo, não superou a ausência 12 meses, tá? Pelos motivos que veremos a seguir, tá? Por quais motivos? Tá? Ou seja, quais são os motivos, pessoal, tá? Da ausência da pessoa? Ela vai ser considerada morador, tá? Morador. Viagem a passeio, a serviços, a negócios, de estudo. Beleza, se a pessoa está ausente, ela se ausentou por motivo de viagem a passeio, serviço, negócios ou estudos, tá? Então, ela é considerada moradora do local habitual de residência, tá? Beleza? Essa ausência, ela não supera 12 meses. Tá? Afastamento de sua comunidade tradicional, por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas ou rituais. Ou seja, a pessoa tem uma religião e todo ano tem que ir num determinado templo, por exemplo, tá? Então, a pessoa está ausente. No entanto, ela vai ser considerada moradora do local habitual da sua residência, né? Num determinado período, tá, de estação climática, ela vai fazer o corte da cana, ela vai fazer a extração vegetal de um determinado recurso que dá num período e dura 2, 3 meses o trabalho. Ela está ausente por conta da extração vegetal, por conta do trabalho na roça, não é isso? Então, não superou 12 meses, ela é considerada, tá, residente no seu local habitual, no seu domicílio habitual. Perfeito? Beleza, ó. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, tá? Em outro domicílio. Pensionato, república de estudantes, visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo. Então, essa internação, tá? Não superando 12 meses, logicamente, ainda é considerado morador do seu local habitual de domicílio. Beleza? Detenção sem sentença definitiva declarada. Porque se não há sentença definitiva, não tem como estabelecer o período de tempo que ele vai passar lá na penitenciária, tá? Então, foi uma detenção, foi preso, mas sem a sentença definitiva, eu vou declarar o quê? Eu vou declarar essa pessoa moradora do seu local habitual de residência. Agora, se porventura, né, for uma sentença definitiva e superar 12 meses, aí é uma outra situação que a gente já vai ver. Tá bom? Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar
a pessoa está internada já durante 3 meses, tá? Mas eu vou recensear ela, vou estabelecer, vai ser moradora do local habitual de residência, de domicílio. Embarque a serviço, militares, petroleiros, né? Muitos petroleiros hoje em dia passavam 6 meses, hoje em dia reduziu, são 3 meses no máximo, tá? Nas plataformas de petróleo. Então 3 meses não supera o período, tá? De residência, né? 12 meses. Perfeito? Beleza? Em todas essas situações, é importante certificar-se, olha só, certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses. A pessoa foi internada por doença, não ultrapassou 12 meses, beleza, é moradora do local habitual de residência. Ah, foi preso, mas sem sentença definitiva, ainda é moradora do local habitual de residência. Ah, foi fazer uma viagem, foi, na verdade, cortar cana num período, né? É considerado moradora. Olha só, então, todas essas situações é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses. Período considerado até a data de referência, hein? Até a data de referência, você já sabe. A nova data de referência, pessoal, meia-noite de 31 de maio para 1º de junho de 2022. Sempre bom repetir, que isso é uma questão certa na tua prova, né? Tu sabe, não tem como. Beleza, então, naquelas situações, tá? Agora, nós vamos ter, tá? Nós vamos ter um outro critériozinho, uma outra diferença nesse sentido. Você já aprendeu aquelas situações, tá? Do morador. Agora, é importante ter atenção, gente, para alguns casos especiais, tá? O que é morador para o IBGE? A pessoa para o IBGE que tem, né, a sua residência, né, o seu local habitual, aquele domicílio, tá? É o local habitual de residência naquele domicílio. Perfeito. E aí, a pessoa que mora ali na data de referência e também a pessoa ausente. No entanto, essa ausência não pode superar 12 meses daqueles casos que nós vimos, tá bom? Os casos especiais, a fim de evitar que uma mesma pessoa seja contada em 2 domicílios, ou seja, a fim de evitar a duplicidade de informações, né? Ou que não seja contada em nenhum dos 2 também, vejamos. Então vamos lá, né? Olha só, agora são casos especiais, tá? Se na data de referência, né, meia-noite de 31 de maio para 1º de junho, a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origem nas seguintes situações, tá? Chegou na data de referência, a pessoa se encontra afastada por essas situações aqui, são casos especiais. Estar internada permanentemente em sanatórios. Foi internada num sanatório, tá? Foi internado lá num asilo, foi internado em conventos ou estabelecimentos similares. Então, internou lá, né, em sanatório ou asilo. Nesse caso, na data de referência, a pessoa não se encontra lá, né? Até a data de referência ela não se encontra, mas ela foi internada. Ah, mas ela está internada há 5 meses, não ultrapassa 12 meses. Né? No entanto, ela não vai ser considerada moradora daquele domicílio, tá? Por conta desses casos especiais. Você sabe que vai passar mais de 1 ano normalmente. Tá? Ó, está morando em pensionatos sem ter outro local habitual de residência. Também outro caso. Tá? Ter sido condenada a pessoa com sentença definitiva, foi condenada pela justiça, sentença definitiva,
ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência. Então são casos especiais. A pessoa migrou em busca de trabalho, foi para outro estado, foi para Santa Catarina, foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, tá? Foi, sei lá, para o Nordeste e lá fixou residência. Perfeito? Nesse caso aqui, tá? Ela não será considerada moradora no domicílio de origem, entendeu? Então, não é morador no domicílio de origem, tá? Mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Então, aquilo que eu estou explicando, né? Chegou na data de referência, a pessoa foi internada em sanatório, né? A pessoa foi internada em sanatório. Ah, não, viajou, né, para outro estado, mas lá se estabeleceu, teve residência, por questões de trabalho, se estabeleceu lá, né, por residência. Ah, foi presa a pessoa, né, foi presa e a sentença já é definitiva. Então, essas pessoas não podem ser consideradas moradoras, tá, do domicílio de origem. Qual é o domicílio de origem dessas pessoas? É aquele domicílio que você está lá fazendo a entrevista. Entendeu? Beleza? Tá? Mesmo sendo inferior a 12 meses, entendeu? Por isso, casos especiais. Porque o normal qual é? Não pode superar 12 meses, não é isso? Né? O local, a referência é 12 meses. Tá? Mas os casos especiais são inferiores a 12 meses. Tudo bem? Beleza? Então, quem deve ser recenseado? Quem deve ser recenseado lá? Tá? Vamos ver aqui, ó. Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, né? À meia-noite de 31 de maio para 1º de junho de 2022. Beleza? Todas as pessoas que se encontram ali, né, moravam no domicílio na data de referência. Como se fosse uma fotografia realizada exatamente nesse período de tempo. Logo, de acordo com esse critério, extraímos duas orientações. Tá? Quais são as orientações, pessoal? Não registrar as pessoas que nasceram após essa data. É até a data de referência. Se você identificar que tem um bebê, né, que nasceu após a data de referência, você não vai poder recenseá-la, não vai poder contar como moradora. Tá? Não registrar as pessoas que nasceram após a data de referência. Tudo bem? Registrar as pessoas que faleceram após essa data. Nesse caso pode. Nesse caso pode. Por quê? Porque até a data de referência elas estavam vivas. Então elas vão ser contadas. Tá? Beleza? Ó. Registrar as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência. Em outras palavras, até a data de referência essas pessoas estavam vivas. Mas ela morreu depois da data de referência. Eu vou contá-la, né? Vou identificá-la. Tá? Então, bem interessante essa questão, né, gente? Bem interessante essa questão. Muito legal mesmo. Tá? Nós vamos recensear, tá? Nós vamos recensear a pessoa falecida, se ela faleceu após a data de referência, porque até a data de referência ela estava viva. Nós não vamos recensear, tá, os bebês, né, os nascidos, tá, que nasceram, logicamente, após a data de referência aqui, ó. Nasceram, né, após a data de referência, né, porque até a data de referência elas não tinham nascido, não tinham vida, então não posso contar. Beleza, morador com mais de uma residência, como estava até explicando anteriormente para vocês. Tem alguns critérios para a gente definir. Tem moradores que têm mais de uma residência. E aí nós vamos ter que investigar,
né, qual é aquela residência principal do morador, né, do cidadão, qual é a residência principal dela, tá? Então, nesse caso, as pessoas que ocupam 2 ou mais residências, será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a sua referência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora de 2 residências ao mesmo tempo. É esse o problema, né, pessoal? Não pode haver a duplicidade de informações, né? Aquela pessoa não pode ser considerada moradora de 2 residências ao mesmo tempo. Não pode, tá? Então, temos que fazer uma investigação, tá, com a pessoa entrevistada, qual era a sua residência principal na data de referência. Tudo bem? Beleza. Para determinar qual é a residência principal, aí vem o critério, né? Para a gente poder determinar, enxergar qual é a residência principal do morador, deve-se obedecer a seguinte procedimento. Tem um procedimentozinho para a gente identificar qual é a residência principal dele. Primeira questão, né, solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, ou seja, a residência principal. Aí ele vai dizer, né? Ele vai, né, falar qual é a residência principal dele. Perfeito, aí já mata a charada. Agora, caso o entrevistado responda não possa indicá-la, tá? Considere como principal a residência em que passa a maior parte do ano. Entendeu? Ele não pode identificar qual é a sua residência principal. Teve dificuldade, aí você vai identificar aquela residência que ele passa a maior parte do tempo, né? Passa a maior parte, né, do ano ali, ó. Maior parte do ano. Tá? Caso a pessoa ocupe 2 residências em períodos iguais, né? Caramba, aí não conseguiu, não, eu ocupo no mesmo período de tempo. Metade do ano lá, metade do ano cá. Certo? Então, 2 residências em períodos iguais durante o ano, considere a residência principal a que possui mais tempo. Né? Ele vai dizer assim, eu passo o mesmo período nas 2 residências. Então, você vai considerar, né, a residência, tá, que ele possui há mais tempo, né? Que possui há mais tempo, tá? Então, é isso, gente. Residência principal aí, né? Vamos lá, como pode ser cobrado na prova agora, professor? Bacana, perfeito. Como pode ser cobrado na prova? Aqui, vamos lá. Questão 1. O morador, aqui ó, o morador, deixa eu trocar aqui para vermelho, tá? Agora sim, é a pessoa que na data de referência, tá? 31 de maio para 1º de junho de 2022, residia habitualmente no município, ou seja, o local habitual de residência no domicílio. Assim, é considerado morador o indivíduo que permanece na condição de morador, mesmo que esteja ausente do domicílio. Tá? Lembrando que essa ausência ela não pode superar 12 meses. Tá? 12 meses. Beleza. Tá? Por um período que não ultrapasse, um ano, ou seja, 12 meses. Tá? Então, indivíduo que permanece na condição de morador, mesmo que esteja ausente no domicílio, a sua residência habitual, por um período que não ultrapasse, ele vai ser considerado morador daquele domicílio, mesmo estando ausente, contanto que não ultrapasse 12 meses, ou seja, 1 ano. Aqui, ó, na letra B. Não esqueça que tem casos especiais. Tem casos especiais aí, né? Tudo bem?
Perfeito, então? Beleza. Perfeito. Questão 2 agora, pessoal. Olha só o detalhe, gente. Marcos Coimbra estava viajando a trabalho na data de referência. Sua mãe informou que ele está nos Estados Unidos desde 30 de janeiro de 2022. Veja, ele estava, olha só, veja bem, o recenseador chegou para fazer entrevista, né? E é o seguinte, a sua mãe informou que ele está nos Estados Unidos, né? Que tem mais um morador lá, mas ele está nos Estados Unidos desde 30 de janeiro de 2022, tá? Assim, ele deve ser considerado, poxa, qual é a data de referência? A data de referência é meia-noite de 31 de quê, gente? 31 de maio, né? Para 1º de junho, né? 1º do 6. Então, veja bem, mesmo que ele esteja lá nos Estados Unidos desde janeiro de 2022, ó, janeiro, 30 de janeiro aí, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, a sua ausência não ultrapassou, né, na verdade, 12 meses, não ultrapassou um ano. Então, o Marcos Coimbra, que estava viajando, ele ainda é considerado como morador do seu local habitual de residência, de domicílio ali, tá? Beleza? Assim, olha, ele deverá ser considerado, né, morador em seu domicílio habitual e deverá ser incluído na coleta, pois sua ausência não ultrapassou 12 meses. Tá? Sua ausência não ultrapassou 12 meses. Perfeito? Então, apenas alguns exercícios, mas sem dúvida nenhuma tem alguns casos especiais que têm que ser estudados, né, para poder também não errar na prova. Isso também pode cair, tá bom? Aqueles outros casos lá que a gente acabou explicando, né, nessa videoaula. Beleza, galera? Tudo bem? Muito obrigado. Continua firme e forte nos estudos e até uma próxima. Tchau!